Bom dia, sou Marcelo Moro, professor do Labomar da Universidade Federal do Ceará. Nessa videoaula a gente vai ver como utilizar dados de matriz de presença e ausência para uma análise biogeográfica, análise estatística multivariada em biogeografia. O primeiro passo é criar uma matriz de presença e ausência, onde a espécie que não é registrada no nada da área aparece com 0 e onde ela é registrada ela aparece com 1. No outro vídeo anterior, eu ensinei a criar essa matriz. Agora a gente vai ensinar a analisar essa matriz no software PAST. Então, vamos criar aqui um novo software. O PAST é um software de estatística, análise multivariada gratuito. Vocês podem procurar na internet PAST Software, que vai abrir o site do PAST, vocês podem baixá-lo gratuitamente. É um arquivinho bem pequeno, 4 megas, e você pode simplesmente tirar ele do zip e executar sem instalação. Ele roda sem instalar, então é bem fácil de usar. Então, basicamente, para a gente fazer uma análise multivariada, a gente vai copiar do Excel essa tabela, né, essa matriz de presença e ausência, copiar, Ctrl C, e vai colar no PAST. Só que na minha matriz de presença e ausência, as primeiras linhas são o nome a primeira linha é o nome das espécies e a primeira coluna é o nome das áreas. Então, eu clico aqui no PAST, em linhas, atributos das linhas e das colunas, para que eu possa preencher os nomes com os nomes das espécies e das áreas. Então, eu fiz um Ctrl C lá no Excel, aqui eu clico nessa posição e coloco um Ctrl V. Que aí o PAST, ele já recebe os nomes das espécies da análise nas colunas e os nomes dos códigos das áreas nas linhas. Então, se eu tiro aqui, ele já colocou minha matriz de presença e ausência. Só que na hora que eu fizer a análise, todas as áreas, né, por padrão, elas começam como pontinhos pretos. Então, eu não vou ter diferenciação. Essa base de dados que a gente está analisando é uma base de dados real, de áreas de Caatinga, para comparação, em que nós temos uma área diferente, uma área inédita, né, que ainda não foi publicada, na Floresta Nacional de Açu. Então, eu quero saber quão parecido é a flora da Caatinga na Floresta Nacional de Açu, indiferente em relação, né, a 3 ambientes principais da Caatinga, que são as caatingas das áreas arenosas, tem na Bahia, Piauí, Ceará, que são as áreas marcadas como sede, né, de sedimentar, são as áreas sedimentares arenosas, as caatingas da depressão sertaneja sobre embasamento cristalino, marcadas como CRI, né, CRI de cristalino, e as caatingas arbóreas de Minas Gerais, marcadas como ARB. Então, eu tenho esses 3 ambientes. Então, eu quero saber quanto a flora dessa minha área se parece com a flora desses outros ambientes, dessas outras áreas da caatinga. Então, o que a gente pode fazer? Clicando aqui, né, nos atributos das linhas, nós podemos modificar os símbolos e as cores dos símbolos. Então, como é que a gente faz? Em vez de pontinho, né, eu posso colocar, por exemplo, um triângulo, por exemplo, para as áreas arenosas sedimentares. Deixa eu colocar aqui, triângulo, tá aqui, ó, triângulo. E eu posso colocar um triângulo verde para destacar ele, por exemplo. Então, vamos escolher. Então, onde tem sede, são as áreas sedimentares arenosas. Então, eu vou clicar aqui no Ctrl C e vou copiando triângulo sempre que tiver sede. Ó. Triângulo, triângulo. Aí o PAST vai colocar um símbolo diferente. Observem que aqui nessa barra ó, já dá para ver a diferença, onde é bolinha e onde já está triângulo. Então, onde tem sede, eu vou colocar o símbolo de triângulo, por exemplo. Área sedimentar. Sedimentar, sedimentar, sedimentar. As áreas de Campo Maior do Piauí, né, são áreas também em cima de terrenos arenosos. Então, eu vou colocar aqui também como triângulo. As caatingas arbóreas de Minas Gerais, eu vou colocar como um quadradinho, por exemplo. Então, vejam que já alterou o símbolozinho. Veja só um quadrado, vamos colocar um quadrado preenchido. Então, Ctrl C, e aí a gente vai colando, né? As áreas do cristalino eu vou deixar como um pontinho mesmo. Aí a gente também pode mudar as cores, né? Então, onde é sedimentar vai ficar um verdinho claro. Então, a gente vem aqui, vai colando as cores. Então, vejam que o PAST já vai atualizando o símbolozinho para a gente.
A minha área de açu, que é a área que é do meu interesse, eu vou colocar aqui deixa eu ver aqui, um diamante, por exemplo, um diamante vermelho para destacar. Pronto, diamante marrom, para ele se destacar. E as áreas de caatinga arbórea de Minas Gerais, vamos escolher aqui uma outra cor que também seja diferente. Pronto, esse verde mais escuro. Então vejam que eu tenho a minha área que eu quero comparar, que é a Floresta Nacional de Açu, a caatinga da Floresta Nacional de Açu, e eu tenho agora cada ambiente, ó, com um símbolo e uma cor diferente. Então, na hora que a gente colocar isso no gráfico, vai ficar muito mais simples de ver a diferença. Então, minha matriz está prontinha, já escolhi símbolos de cores e formatos diferentes para cada ambiente. Vamos fazer a análise. Para fazer a análise no PAST, ó, é só selecionar o intervalo de dados que você quer. Então, clicando o Shift, mantendo o Shift apertado, você pode selecionar o conjunto total de dados, ó, e aí você marcou o intervalo de dados que você vai analisar. E quando a gente quer fazer análises multivariadas em biogeografia, no PAST, que é um software muito versátil, dá para fazer estatística, né, univariada também, mas a gente vem aqui no PAST em multivariada. Então, as multivariadas, elas têm dois grandes grupos principais, as ordenações e os agrupamentos. As ordenações a gente pode colocar em gráficos de 2 ou até 3D. O mais comum é ser 2D. E os agrupamentos, a gente vai ver, ele cria uma árvore de semelhança entre as áreas. Então, para fazer uma ordenação, para comparar diferentes áreas com a presença e ausência de espécies, um dos métodos melhores hoje em dia é o MDS ou NMDS, né, que é o não métrico, ordenação não métrica. Então, a gente clica nele e ele vai calcular a distância entre as suas áreas, ele vai mostrar a organização entre as duas áreas. Só que é importante, gente, que a gente use uma métrica de distância apropriada. Vejam que no PAST, ó, ele coloca a distância euclidiana. Então, a euclidiana ela não é apropriada para comparar presença e ausência. A mais apropriada é Jacquard ou Sorensen, que é o mesmo que Bray-Curtis. Então, a gente vai usar aqui Bray-Curtis, mas poderia usar Jacquard também, tá certo? Então, quando você tiver presença e ausência de espécies em múltiplas áreas, você deve usar, para a maioria dos casos, você vai usar ou Bray-Curtis ou Jacquard na comparação. A gente vai recomputar os dados. Então, olha que interessante. A gente já, agora, vê um padrão aqui, né? Pela composição de espécies, na ordenação do NMDS, ó, no primeiro eixo, que é o eixo principal, a gente vê que as áreas que são triângulozinhos verde claro ficaram desse lado da ordenação. Então, significa que as áreas arenosas sedimentares da Caatinga, elas têm o quê? Uma flora mais parecida entre si do que com a flora de outros ambientes. Embora possa haver ali algumas áreas que se aproximem das áreas do cristalino, mas no geral você teve uma boa separação. Os pontinhos pretos eram as áreas de Caatinga da depressão sertaneja, de ambientes cristalinos. Olha aqui como elas ficaram próximas entre si. E as caatingas arbóreas de Minas Gerais, ó, formaram um terceiro grupo bem separado. E a flora da Floresta Nacional de Açu, as espécies de árvores da Floresta Nacional de Açu, se parecem com quem? A gente olha, ó, elas ficaram mais próximas das caatingas da depressão sertaneja, dos terrenos do cristalino. Então, uma análise em que você tem dezenas de áreas e centenas ou milhares de espécies, como saber qual área é mais parecida com qual área? Então, fazendo uma análise multivariada dessa, o software ele computa as múltiplas espécies presentes em todas essas áreas e te dá uma estruturação, te mostra a organização dessas áreas. É possível, né, ver o código das áreas para ver qual área é o quê. Então, essa aqui é uma área sedimentar do Ceará, essa é uma área sedimentar do Piauí, essa é uma área, né, outra área sedimentar do Piauí. Então, você pode ver os códigos das áreas, a área sedimentar da Bahia, você pode ver o código das áreas na comparação. Aqui são as áreas cristalinas, ó, de Pernambuco, do Ceará, as caatingas arbóreas de Minas Gerais, ó, e a área de açu que a gente está comparando com as outras áreas. Então, esse gráfico, né, do NMDS já te permite fazer uma interpretação bem legal sobre as afinidades florísticas entre os diferentes ambientes e onde a área de interesse, no caso da gente, a Floresta Nacional de Açu, cai frente às outras áreas. Então,
Além da ordenação, a gente também pode fazer um agrupamento. Então, vemos novamente multivariada, clustering, né, que é agrupamento, clicamos aqui no agrupamento clássico, e aí existem vários algoritmos para fazer agrupamento. A gente não vai explicar um por um, mas o mais comum é usar o UPGMA. Então, com uma certa segurança, você pode usar o UPGMA. Mas a distância euclidiana ela não é a mais apropriada para fazer comparação de composição de espécies entre áreas. Então, a gente vai escolher de novo a distância Bray-Curtis. Pode ser Jacquard também, mas ou pode ser Bray-Curtis. Eu prefiro Bray-Curtis. A gente computa os dados, e aí a gente tem agora um gráfico de agrupamento. Cada divisão dessa vai mostrando áreas que são progressivamente mais parecidas entre si. Então, se a gente olhar aqui, ó, as áreas de campo maior no Piauí são mais parecidas entre si do que essa outra área sedimentar do Piauí. E essas áreas juntas se juntam, se a gente olhar aqui nesse agrupamento, opa, ela junta formando nesse outro grande grupo. Então, a gente vai vendo, ó, tem um grupo de áreas sedimentares do Ceará, ó, várias áreas sedimentares do Ceará, elas formam esse grupinho aqui, que se juntam com essa área sedimentar do Piauí, e esse grupinho se junta com essa outra área sedimentar do Piauí. E a gente observa ó, que aí já tem um outro grupo de áreas sedimentares, ó, são quais? As áreas sedimentares da Bahia, arenosas, né, caatingas arenosas da Bahia e caatingas arenosas de Pernambuco. E aí esse grupo aqui se junta com o grupo de áreas arenosas do Piauí e do Ceará. Aí a gente vê ó, que todas as caatingas arbóreas de Minas Gerais também formam um grupo, separado das caatingas da depressão sertaneja, as caatingas das áreas cristalinas. Então, as áreas cristalinas formam um grupo, né, de embasamento, né, as áreas de caatinga sobre embasamento cristalino formam um grupo que é diferente do grupo das caatingas arbóreas de Minas Gerais e é diferente do grupo das caatingas sobre terrenos arenosos. E a nossa área de Açu está bem aqui, mais próxima das áreas de caatinga sensu stricto da depressão sertaneja. Porque esses métodos são importantes porque eles permitem comparar centenas ou milhares de espécies e centenas de áreas ao mesmo tempo e te permitem interpretar quanto a flora ou a fauna de diferentes áreas é mais próxima dos outros ambientes. Aqui a gente vê que os subtipos de caatinga formam grupos floristicamente bem definidos. Então, a partir de uma matriz de presença e ausência, a gente obtém esses gráficos que são bastante úteis na interpretação biogeográfica.